Jeremias 7, o Espírito Santo, o próprio Deus, ele fala com o profeta e diz assim para o profeta: palavra da parte do Senhor foi dita a Jeremias. E ele disse ao profeta: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali essas palavras. E dizei: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por essas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Ponto. Primeira coisa, veja que interessante. Deus mandou o profeta à porta do templo. E aí você pensa, meu Deus, mas não era para Deus mandar o profeta na porta de um prostíbulo? Na porta de um bar? Sei lá, de um lugar onde se pratica a perversidade? Não era para Deus mandar o profeta ao lugar que ali a gente já sabe que as pessoas estão ali fazendo o que não deve? Por que Deus mandou o profeta à porta do templo para falar com aqueles que estavam indo adorar a Deus? Por quê? No versículo seguinte diz, Deus fala: ouvi, vós. Deus continua: assim diz o Senhor: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticar a justiça cada um com o seu próximo, se não oprimir o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramar sangue inocente neste lugar, nem andar após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que isso, diz o Senhor: furtai e matais, cometeis adultérios, jurai falsamente, queimais incenso a Baal, andai após outros deuses, que não conheceis, e depois vinde, e vos ponde diante de mim na casa que se chama pelo meu nome, e dizei: eis que estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será, diz o Senhor, esta casa que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Ponto. Olha só. Por que Deus mandou o profeta justamente à porta da igreja? A porta do templo, para falar com aqueles que entravam no templo para adorar a Deus. Porque Deus viu que aqueles, não a todos, mas a grande maioria, que entrava às portas da igreja e que supostamente estavam adorando a Deus, Deus viu que eles não eram sinceros com Deus. Eles não eram verdadeiros. E veja se você entende. Quando uma pessoa está lá fora no pecado, condenada, e ela ouve falar de Deus, e ela vem à igreja, ela tem um encontro com poder, cura, libertação, como aconteceu com os testemunhos. E ela depois recebe o convite de Deus para abandonar os seus pecados. Então ela está tendo a sua primeira chance. Como eu tive, como você teve. Ela começa a descobrir que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
que Jesus não é um Deus morto, pendurado no madeiro, que ele é vivo, ele ressuscitou. E ali a pessoa toma a sua cruz e decide seguir Jesus. Então ela foi salva das trevas para a luz. Ela teve a chance dela. Agora, meu Deus, e quando a pessoa está dentro da igreja e ela já sabe de tudo isso e ela continua no pecado, então ela vai ser condenada dentro da igreja. Veja que em momento algum, nessa palavra, Deus condenou aquelas pessoas. Pelo contrário, ele estava tão preocupado por elas, que ele mandou o profeta na porta do templo tentar alertá-las para que elas não continuassem sendo quem elas eram. Deus em momento algum disse: vocês não prestam, eu não quero vocês, você não tem jeito, de forma alguma. A primeira palavra que Deus usou na boca do profeta foi: emendem os seus caminhos, se consertem comigo, para que vocês habitem feliz na terra. Porque a primeira característica da quebra de aliança, a primeira característica da falta de paz naquela nação, naquele povo, era por eles não estar em aliança com Deus. Aí vinha a peste, vinha o inimigo, tudo começava a dar errado. E é o mesmo que acontece dentro da igreja. A primeira característica de uma pessoa que está na igreja, mas não é sincera, não se entregou, não é verdadeira, ela só tem paz na igreja. Da porta para fora, dentro dela, é uma depressão, é um inferno, é uma tristeza, ela é deprimida, ela é angustiada, ela é infeliz. Mas isso não é porque Deus não quis entrar, não é porque Deus não quis mudar, é porque ela luta contra Deus, ela resiste, ela mantém o seu ego, o seu orgulho, ela não se rende, ela não admite seus erros e o abandona e faz uma aliança com Jesus. Então, enquanto está aqui, testemunho, oração, palavra de fé, o homem de Deus passando espírito, é a bênção, é a cura, é o Espírito Santo envolvendo aqueles que aqui estão, ela está em paz. Terminou o culto, ela sai, porta para fora, já vem a tristeza, porque Deus não consegue entrar, porque ela não deixa. E Deus falou 2, 3 vezes: emendem o seu caminho, se consertem comigo. Quer dizer, Deus está buscando o perdido, mas tem perdido que quer continuar perdido. Deus está buscando. Lembra do caso do senhor que teve um infarto? O senhor que ficou em coma e que se viu no inferno? O que o Espírito Santo trouxe à consciência dele? Eu não sou o primeiro. Você deixa de ir à igreja, deixa de me buscar por causa do teu time de futebol. Você diz com os lábios, veja que eles iam adorar a Deus com a boca. Vocês dizem que me amam, que me adoram, mas eu não sou o primeiro. Eu só sou o primeiro por ocasião. Quando a ocasião convém, eu sou o primeiro. Mas quando a sua ganância, seu egoísmo, sua vaidade, sua fraqueza, seus desejos querem, você me deixa por último. Ele entendeu que ele tinha maus olhos para os obreiros. De repente você está aqui na mesma condição. Se o obreiro errou, isso é problema dele com quem? Porque ele é humano. Mas de repente você tem maus olhos e julga que todos são iguais. De repente você está aqui e tem maus olhos para o pastor, maus olhos para o altar, maus olhos para o voto, maus olhos para a fidelidade. E você até vem, você até faz por fazer. Faz e de repente nem cumpre. Faz e de repente joga de lado. E o Espírito Santo fez ele entender isso, que ele era um religioso na igreja, ele não amava a Deus, prova que ele deixava Deus em segundo, quando sua vaidade e suas necessidades pediam. Ele tinha maus olhos, o que ele fazia era por pura obrigação. Veja que Deus sonda a mente e coração. Deus disse: vai lá, Jeremias, fala para esse povo que eu estou vendo tudo, eu vi, ninguém me contou. Deus sabe, você pode me enganar,
Terminando a reunião, você pode chorar suas mágoas ali e pedir uma oração. Mas Deus sabe se você está aqui e você não quer se entregar, não quer obedecer. Você quer servir Deus à sua maneira. A maior prova que Deus sabe, depois na sua casa você vai ler, que no mesmo capítulo, no versículo 16, o título diz assim, ó: a intercessão do profeta não salva o povo rebelde. E Deus diz assim, ó: tu, pois, no versículo 16, não interceda por esse povo, nem levante por eles clamor ou oração, nem me oportune, porque eu não te ouvirei. De repente você pensa assim: ah, eu estou mal, mas eu não quero me consertar, mas eu vou lá pedir uma oração. E aí Deus vai considerar a fé do pastor? Não vai. Sabe por que Deus não vai? Deus só considera a minha oração, a minha fé, quando a pessoa chega aqui perdida, ela não sabe o rumo, e a gente ora por ela, o Espírito Santo usa a nossa fé para ajudá-la, mas depois que a gente mostra o rumo para ela, ela tem que andar com as próprias pernas. Eu não sei, mas Deus está vendo. E de repente eu já orei por tantas e tantas pessoas, que o problema dela não é o diabo, porque o diabo já foi vencido há muito tempo. O problema dela não é o vício, um marido perturbado. O problema dela é que ela é uma dura de coração. Ela é egoísta. Ela quer tudo do seu jeito. Igual o senhor do testemunho. 2 anos que entrou no banco na igreja, pastor. Veja que Deus nem precisaria se dar essa necessidade, mas Deus fica nomeando o erro deles. Deus chega a ponto, você vê na palavra, que Deus fica surpreendido. Que isso? Que isso que vocês estão fazendo? Vocês mentem, adulteram, vocês adoram outros deuses, vocês juram falsamente, me prometem um monte de coisa e não me cumpre, e depois vocês vêm aqui como se nada tivesse acontecido. Ah, Senhor, te amo. Que isso? Vocês estão pensando que minha casa é o quê? O tamanho desrespeito, tamanha falta de consideração, de temor com as coisas de quem? Mas de repente, você está igual o senhor, repito, que infartou. Você de repente está pensando que eu quero que você seja o que eu quero. De repente você está pensando que eu quero que você mude porque é a minha vontade. A pergunta que eu lhe faço é: sua vida vai mudar o que na minha? Você não quer Deus, vai mudar o que na minha? Aí você diz assim: ah, mas se eu for um bom membro eu vou ajudar a igreja. Mas e aí? Eu não estou aqui para que você ajude a igreja? Ah, mas se eu for um bom membro eu vou contribuir mais. Eu não estou aqui para que você contribua. Eu estou aqui para pregar a palavra. Quem crê, vai. Quem não crê, fica. Se sua vida muda ou não, a minha não muda em nada. Até porque a minha salvação depende da minha fé. Então, por favor, pelo amor de Deus, emenda o teu caminho com Deus. Se você quer batizar, a gente batiza você. Domingo vem vai ter a ceia. Mas emenda o teu caminho. Se humilha. Agora, na hora da busca, se derrama diante de quem? De Deus. Deus não condenou, ele disse o quê? Se conserte comigo, que eu vou te fazer feliz nessa terra. Amém? Quem deseja, fique de pé, por favor.